Boa tarde, pessoal. Então, vamos começar a nossa palestra com a Mayumi, automatizando sua esteira com o GitHub Actions. E um pouquinho da descrição da palestra já pensou em automatizar a criação de push requests para subida de ambientes em homologação e produção? Cansou de validar se o código que foi alterado vai quebrar? Vem comigo conhecer um pouco do GitHub Actions e aprender a automatizar a sua pipeline CI/CD. É isso, uma salva de palmas. Oi, pessoal. Bom, vou me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Mayumi, como o Samuel comentou. Eu estudei na USP também, eu fiz Ciências Físicas e Biomoleculares. Confesso que larguei no 3º ano, porque eu vi que física não era para mim, e aí eu vim me aventurar o quê? Na computação, entendeu? Então, eu já estou trabalhando na área, já vai fazer 7 anos. Atualmente, eu sou engenheira sênior e tech lead lá no Itaú. E também, fora das minhas atividades diárias, né? Também sou coordenadora do programa de embaixadoras universitárias da Makers Code. Sou voluntária também na Node.br e Microsoft me vê também em mais um tempinho que me resta aqui, né? Então, gente, eu queria fazer um pedido para a gente vir aqui para frente, assim, para ficar todo mundo próximo, para a gente ficar mais... E eu poder escutar um pouquinho dos feedbacks de vocês também, se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem interagir. Para eu entender também o nível de conhecimento daqui do público, quem é que conhece GitHub? Obrigada, gente. Que bom. Então, aqui a ideia mesmo, não sei se todo mundo já trabalhou com GitHub Actions ou conhece GitHub Actions no dia a dia, né? Mas ele é uma esteira de CI/CD, né? Então, por que a gente pensa em esteiras de CI/CD, né? Por que a gente automatiza processos? Para começar, a gente automatiza processos porque a gente precisa de uma consistência, né? Então, se você quer realizar operações de forma confiável, a gente precisa torná-las reproduzíveis. O que significa, né? Então, significa que, dado que uma pessoa X vai subir alguma coisa para a produção, eu preciso conseguir garantir que ela passe pelas mesmas validações que qualquer outra pessoa. Então, o que você pode colocar dentro de uma esteira de automação? Falando de CI/CD em específico, CI, para quem não conhece, né, Continuous Integration, e CD é Continuous Deployment. Então, pensando aqui em esteira de CI/CD, eu posso pensar assim, toda vez que alguém quiser alguma coisa dentro da minha aplicação, eu quero que essa pessoa tenha todos os testes unitários dela cobertos e que estejam passando. Então, isso é uma forma da gente garantir confiabilidade do código. Eu quero que toda vez que a gente faça uma subida de uma automação com, por exemplo, de qualidade de código, eu quero que a pessoa passe por um sonar, que é a ferramenta, por exemplo, de confiabilidade de código. Então, eu quero que a pessoa, sei lá, não tenha riscos de vulnerabilidade dentro do código. Então, o sonar consegue fazer alguns reportes e mostrar para a gente se o código está sim ou não confiável. Aí, aqui... Então, continuando, né? Por que a gente mexe, então, com plataformas CI/CD? Dentro do meu contexto em específico, eu acho que a maioria das empresas que eu trabalhei, eles sempre utilizaram essas esteiras de CI/CD, né? Dentro do Itaú em específico, a gente usa GitHub Actions, então, para fazer também a esteira de CI/CD. A gente, anteriormente, até mais ou menos, a gente utilizava o Code Pipeline, e agora a gente está usando o GitHub Actions. E qual que é a proposta aqui de falar com vocês hoje, né? Então, eu queria mostrar um pouquinho para vocês sobre a ferramenta, né? E também mostrar um pouquinho da ferramenta, né? E mostrar como é que vocês podem fazer um workflow. Então, vou fazer uma apresentação inicial sobre alguns conceitos de workflow, jobs, actions e como é que funciona um pouquinho dentro do... Francisco. E mostrar um pouquinho sobre como é que funciona dentro do GitHub Actions. E a ideia é que, no final, tenha um live coding para que a gente possa ver, mexer um pouquinho, né, sobre quais os steps que a gente pode colocar, e aí eu coloco também uma criação de PR automática de dev para homologação, então a gente vai ver se vai funcionar também. Então, aqui, né, no GitHub Actions, a gente tem o conceito, então, inicial de componentes, né? Então, os componentes, eles são todas as partes que a gente pode parametrizar dentro do meu workflow. Então, aqui dentro do workflow, o que vai ser? Eu vou passar rapidinho, tá? Porque eu acho que é muito melhor quando a gente está visualmente olhando.
Mas o workflow, ele é o coração do seu trabalho. Então, imagina que, eu quero fazer subida para desenvolvimento. Então, o workflow, ele é o cara que vai falar assim, olha, dado que você vai subir para desenvolvimento, eu quero que você passe por esses steps aqui, esses passos para que a gente possa fazer uma subida em desenvolvimento. E você pode criar um workflow para cada tipo de ambiente que a gente tem. Então, geralmente, você cria um workflow tanto para desenvolvimento, quanto para homologação, quanto para produção. E para cada um desses workflows, então, a gente consegue fazer uma parametrização daquilo que você deseja que a sua aplicação passe ou que você quer validar, né? No caso, CI/CD, mas poderia ser qualquer outra coisa, na verdade. Então, GitHub Actions é muito legal por causa disso, né? Porque você pode olhar tanto para CI/CD, mas também poderia, sei lá, dado que eu faça uma subida em um repositório, eu quero que esse repositório mande uma foto para uma S3 da AWS, né? Então, eu quero que mande para um compartimento ali para fazer o armazenamento dessa foto. Então, poderia ser literalmente coisa. Aí, aqui no contexto de workflow, então, passando pela definição, o workflow ele vai ser um processo automatizado, né? Que executa um ou mais jobs. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui, quando a gente está falando de GitHub Actions, workflow são esses caras aqui, Então, esses caras são geralmente o que definem o que a gente quer dentro desses steps aqui, Então, aqui, dentro na aba de Actions, você consegue olhar os runs que você tem para um determinado ambiente, né? Aqui eu coloquei bem de demo mesmo, tá? Então, como é que o pessoal fala? É meramente didático. Mas aqui, dentro do GitHub, então a gente consegue mostrar aqui, Esse aqui, toda vez que vocês forem fazer uma configuração de GitHub Actions, ele vai estar dentro da pasta .github do seu repositório, né? E ele vai ser uma pasta reservada para fazer a configuração do seu workflow. Então, ali dentro do meu primeiro workflow, você define aqui o nome, né? E aí vai ser o mesmo nome que a esteira vai provisionar aqui, Vai provisionar aqui. E aí, dentro dele, então, vai fazer a execução dos jobs que você colocar. Aí, primeiro job, segundo job. Então, voltando aqui. Ai, ficou ruim assim, né? Tá bom. Mas então, voltando aqui, o workflow, ele vai ser o conjunto de que você deve definir dentro do seu repositório, né? E aí a gente vai ter os events. Então, imagina que eu falei assim para vocês, olha, toda vez que eu quero fazer uma subida dentro do meu repositório, eu quero que faça uma validação, por exemplo, de vulnerabilidade de código ou de qualidade de código, que nem que eu tinha comentado do Sonar, né? Então, isso são eventos que a gente consegue automatizar dentro daquele mesmo arquivo que eu mostrei para vocês. Então, dentro do event, eu posso colocar toda vez que tiver um commit dentro do meu repositório. Toda vez que tiver uma criação de PR. Toda vez que tiver, sei lá, qualquer evento, literalmente, dentro do seu repositório, você consegue parametrizar isso para que ele acaba trigando, né? Tipo, disparando um trabalho. E aí a gente vai para o trabalho. O que é um trabalho, né? Ali dentro do repositório também, eu mostrei aqui para vocês que dentro do meu workflow tinha uma série de trabalhos, né? E o que são esses trabalhos, né? Literalmente também um conjunto de passos aqui, que ele vai fazer para que cumpra esse trabalho. Os jobs, geralmente a gente, por exemplo, eu tinha comentado que para cada ambiente a gente poderia definir um workflow, né? Então, dentro do meu workflow, aqui dentro dos jobs, eu poderia fazer configuração, por exemplo, primeiro para vulnerabilidade de código e depois para qualidade de código. Eu também quero que faça execução dos testes unitários, então poderia ser aqui um terceiro job. Eu quero que faça, sei lá, uma quarta coisa. Então, aí aqui a gente define um quarto item e seria um quarto job. E aí, em cada um desses jobs, então, a gente consegue definir os passos aqui. E aí, esses passos são esses passos que estão configurados geralmente aqui, Então, dentro do arquivo de workflow,
a gente consegue configurar os jobs, e dentro de cada job, então, a gente fala quais são os steps que estão atrelados dentro dele. Até aqui, tudo bem? Estamos vivos? Vocês conseguem ler assim, né? Tá bom. Aqui, já. E aí, por fim, então a gente tem os actions, né? Aí as actions, elas são a parte que vai fazer a execução dessas tarefas. Então, ele é o conjunto de tudo isso, né? Ele é o executor de todas essas tarefas. Então, como é que geralmente a gente faz o provisionamento de uma action, né? Primeiro a gente tem a repo, aí depois a gente faz a definição do workflow, né? É aqui importante, antes até de codificação e etc., né? É importante a gente pensar em quais são as necessidades que a gente tem para sua automação, né? Então, por exemplo, eu comentei que dentro da minha aplicação, dentro de, por exemplo, um microserviço, eu posso querer que toda vez que for um microserviço de Java, eu quero que siga um workflow específico. Mas quando for uma de Lambda, então eu quero que tenha outros tipos de validações. Então, é importante a gente fazer uma definição do workflow, daquilo que você precisa realmente dentro da sua aplicação, e isso tudo, geralmente, a gente faz um desenho também de diagrama, então, ou a gente faz uma jornada de usuário, ou a gente pode fazer um diagrama de sistemas, aí a gente faz o desenho, e depois que a gente faz a codificação. Então, o pessoal daqui conhece a maratona de programação? Vocês já ouviram falar da maratona de programação, da SBC? É muito legal. A gente, dentro da maratona também, a gente comenta que antes de fazer a resolução do problema propriamente dito, a gente fala que é tão importante quanto pensar em código, é importante a gente pensar na solução. Então, a gente olha assim, dado um problema X, como é que eu sei quais são os requisitos que ele precisa? Qual é o limite de tempo? Qual que é o limite de memória que eu preciso executar? Qual que tem que ser, por exemplo, a complexidade de tempo que eu tenho que seguir para que eu consiga fazer a resolução desse problema? Então, aqui na automação é a mesma coisa. Quando a gente vai pensar na solução dentro do seu workflow, a gente também tem que fazer o desenho e mapeamento de tudo isso que a gente quer fazer dentro do nosso repositório, né? Aí a gente, depois que faz a definição, faz a configuração, e depois a gente faz a validação no GitHub. Se tudo estiver certo, aí a action é disparada e você vai ver ali o resultado da sua automação. Só uma coisinha, sobre maratona de computação, a gente tem o BXComp para os bichos que entram no curso. Então, o próprio curso organiza, eu acho que é a entidade, o PET que organiza, na verdade, e é bem legal, realmente tem bastante gente interessada. A gente tem 2 matérias que são desafios de programação, que são somente para isso. Então, vai no laboratório e fica tentando resolver um problema difícil. Nossa, e eu recomendo para geral, é bem legal. Na Sencomp de São Carlos também, da USP de São Carlos, o pessoal também faz algumas maratonas internas, também é bem legal. Aí o pessoal faz valendo prêmios, é bem divertido. Então, aqui, vamos juntos, né? Eu dei um spoiler, mais ou menos, do repositório, mas eu queria também mostrar um pouquinho para vocês de como é que a gente pode fazer esse processo, então, né? Aqui, a ideia, muito mais do que executar e fazer subir, coisas desse tipo, é mais mostrar alguns conceitinhos que vão ter dentro do seu arquivo. Aqui é literalmente tipo, até onde a sua imaginação permitir. Dentro do meu trabalho, por exemplo, a gente faz a validação, por exemplo, utilizando o Fortify para a parte de segurança, a gente utiliza Sonar também para olhar a qualidade do código, a gente utiliza VeraCode para olhar a vulnerabilidade de código, a gente usa também, deixa eu pensar, a gente usa o ServiceNow para fazer a integração de gestão de mudanças para subidas de produção também. Então, é algo legal que ele não se delimita a uma plataforma específica, a gente pode utilizar diversas dessas ferramentas, né, de qualidade de gestão de mudanças, tanto de qualidade de código. A gente, para subidas também entre desenvolvimento e homologação, né, a gente consegue fazer um lock na esteira, para que tenha a aprovação de pessoas, ou pessoas específicas, ou grupo de mantenedores específicos do GitHub. Então, a gente consegue, com isso, garantir que uma pessoa que está fazendo uma subida em homologação, a pessoa realmente tenha passado por um processo ali de code review, para que ela realmente possa ir lá e fazer uma subida de um código de qualidade, que não vai quebrar outros projetos que estão no ambiente de homologação. Porque, por mais que seja ambiente de homologação, né, mas é importante garantir que o que está dentro do ambiente ele seja mais estável possível, né? Então, aqui, começando um pouquinho,
Aqui eu fiz a criação de um primeiro arquivo, né? Geralmente, por workflow, a gente cria um arquivo separado. Aí, aqui a gente faz a definição do nome, aí consegue pegar alguns events dentro do próprio GitHub, né? Aí existe uma relaçãozinha que vocês podem pegar na documentação do GitHub. A documentação do GitHub Actions é muito, muito legal, assim, então vocês vão gostar bastante, né? E aqui, ó, esse aqui é um evento que eu tinha comentado com vocês, então o GitHub Actions também consegue fazer algumas parametrizações por evento, e aqui nesse caso, o que eu estou fazendo, toda vez que eu fizer um push dentro do meu repositório, eu quero que execute esse workflow. Aí aqui, ó, dentro desse job, então dentro do meu primeiro job, eu preciso falar para ele em qual ambiente que ele vai estar rodando, poderia ser um Linux, poderia ser um Windows, poderia ser algum ambiente virtual que você vai provisionar para ele. Aí aqui você faz o provisionamento e aí você manda ele executar os steps propriamente ditos, né? Então aqui eu coloquei alguns eventos de alguns events que você pode colocar, runner, referência aqui é o nome da sua branch, né? E aí a repo. Aí aqui eu estou fazendo um checkout dentro do repositório, né? Para ele pegar as atualizações. E aí aqui eu faço... Então tá no meu outro job. E aí o primeiro workflow é só isso, na verdade. Aí o segundo workflow, nessa mesma linha, então a gente faz aqui a mesma coisa que o outro, só que aqui a gente faz alguns comandos em Python, né? Então a gente consegue fazer a instalação de uma linguagem específica para esteira também, a gente provisiona. Aí a gente pode explicitar aqui a versão ou não que você quiser dentro da sua linguagem, né? E aqui a gente faz a execução dos comandos para ele. Aqui nesse caso, então eu quero que mostre a versão do Python, coisa mais simples, sabe? Eu quero que faça a execução dos testes. Aqui eu dou um PyTest e testes, né? Para ele fazer a execução. E aí, quando você faz isso, se tudo der certo, aí... Ai, meu Deus. Aí ele consegue fazer isso aqui, né? Então ele vai literalmente fazer linha a linha e vai rodar. Esse aqui eu acho que já tá coisa. Deixa eu subir uma outra branch aqui, para vocês verem. Eu tinha feito um diferente aqui, que está nessa branch. Esse aqui. Então, aqui eu fiz diferente, né? Aqui eu quero que quando tenha algum push, só que alguma subida, branch que começa com feature, aí eu quero que faça a execução desse cara. Então, aqui na mesma ideia, eu fiz aqui a definição do server, aí eu dei um checkout no repositório. Esse aqui eu vou disponibilizar para vocês, é por isso que está comentadinho assim, tá? Aí aqui eu coloquei a versão do Python que eu queria utilizar. Nesse repositório tem algumas dependências que eu deixei dentro de um documento de requirement, né? Então eu quero que faça a instalação desses requirements e depois ele roda os testes do teste. Acho que só tem PyTest, na verdade. Aí eu quero que verifique a branch, né? E mostre para ele. E aí, a partir do momento que ele faz a execução disso, então eu quero que ele crie uma pull request automaticamente para mim. Então, isso aqui, ele faz com que eu não precise ficar criando PRs manuais. E isso é muito útil depois no dia a dia. Então, aqui eu quero que ele faça a criação de um pull request e eu também quero que ele utilize um template de pull request para que quando a pessoa faça uma subida, a pessoa vai lá e já tenha um template pronto para que quando ela faça a subida, ela só precise preencher o template, né? E para que é importante o template, né? O template é importante para a gente poder pensar aqui sobre também manutenção de código. Aí aqui eu fiz um templatezinho assim, bem maroto, mas muito bonitinho. Aí a gente vai dar um commit aqui só para a gente ver a execução desse cara. Eu preciso só, acho que, fazer um... E tem que salvar, né? Aí a gente reza para dar tudo certo, tá? Eu acho que vai dar certo. Mas aí a gente vê. Adicionando espaço.
selecionando espaço. Sempre utilizem, né, conversional commit. Aí a gente faz a subida. E aqui, então, dado que eu fiz isso, aí aqui, ó, tá vendo? Ele fez a adição do workflow que eu fiz a configuração. Aqui esse workflow é novo, tá? Ele vai manter aqui todos os workflows que estão aqui nesse histórico de execuções. Mas a partir do momento que você tem um repositório que tem já um workflow definido, geralmente esses workflows assim de testes, eles vão sumindo, né? Aí aqui, se vocês olharem, ó, essa workflow, então aqui tem todas as etapas que eu coloquei, né? Eu fiz aqui o provisionamento, tá vendo? Do container que eu queria. Aí eu fiz o checkout aqui no repositório, aí eu fiz a configuração do Python, aí instalei as dependências, que são todos aqueles steps que a gente viu, né? Nossa, tinha mais coisa que eu pensei. Aí eu pedi para ele fazer a execução dos testes unitários, fiz uns testes unitários bem meia boca, mas aí também tem fins didáticos apenas. Aí fiz a criação do pull request e é isso. Então aqui, se tudo deu certo também, porque a programação é uma questão de acertos e erros também, né? Então aqui ele criou para mim, ó, uma pull request automatizada e ele já vai fazer aqui o pull request para a branch de develop, que foi para onde eu mandei ele fazer, né? Então aqui tem o template que eu falei para vocês que eu tinha configurado. E template também é super legal, porque aí depois quando vocês estiverem trabalhando em projetos maiores também, é muito importante a gente conseguir ver o tracking das alterações que um microserviço teve, então aqui ajuda bastante. Esse template, na verdade, depois se vocês quiserem me dar feedback, eu super aceito, porque esse template é o que eu estou tentando utilizar dentro do meu time, então isso aqui tá em teste, é o que o pessoal fala de teste AB, né? Então a gente está em teste AB com esse template. E com isso, quando der merge, aí ele vai fazer a execução do segundo workflow. Qual que é o segundo workflow, né? Então aqui tem também para o ambiente de homologação. Eu não fiz para produção porque eu acho que nesse contexto ia ficar meio repetitivo. Mas aqui, quando eu fizer o workflow para homologação, aí é a mesma história. Aqui, quando eu fizer uma subida para branch de develop, então ele já sabe que ele vai ficar escutando ali a branch de develop e ele vai saber quando acontecer algum tipo de subida dentro dele, né? Então, quando haver uma subida para dentro da branch de develop, ele vai fazer a execução desses jobs aqui. Aí eu deixei mais ou menos parecido, porque eu não estava com muitas ideias para isso. Mas aqui, se eu tiver uma PR ou todos os testes passaram, aí ele também faz a criação da PR, só que aí dessa vez ele vai fazer para release. Que aí é como se fosse uma mudança mesmo. Então, se tudo der certo aqui também. Aí é rezar mesmo, porque eu não sei se isso aqui vai executar. Mas ele é muito bonitinho, né? Geralmente, lá no Itaú, a gente tem uma esteira chamada... As esteiras de pipeline lá do Itaú, eles começam com U alguma coisa. Aí eles gostam muito dessa palavra de... É porque Itaú é Unibanco, né? Aí eles fazem uma abreviação para U, aí a gente chama de U-Pipes. Aí o U-Pipes, eles têm um time que faz toda a manutenção da esteira, assim, e é muito legal. E toda vez eles fazem vários tipos de manutenção também. Às vezes eu xingo o pessoal, às vezes eu xingo o pessoal, mas às vezes também dá certo, entendeu? Então, eles colocam algumas funcionalidades bem legais para dentro da esteira e aí só tem que lembrar que quanto mais coisa a gente coloca para a esteira, mais tempo ela demora para rodar, né? Então, esses serviços externos, geralmente, dependendo de qual você está utilizando, eles acabam demorando quase 15 minutos para fazer um retorno, né? Isso faz com que a esteira fique onerada ali por bastante tempo. Aí são coisas que você tem que colocar na balança, se vale a pena fazer o seu desenvolvedor ali esperar 20 minutos para fazer uma subida, ou se, não, aqui é um ponto de risco comprado, e aí tudo bem demorar um pouco menos de tempo. Aqui deu um erro, deixa eu ver qual que foi.
Aqui deu erro. Mas, para não onerar tempo aqui, se tudo desse certo, eu tinha feito alguns testes em casa, tá? Mas, aparentemente, esse aqui não deu certo. Mas, se tudo desse certo, então aqui ia ter uma branch de release, uma PR de release criada também. Aqui talvez tenha algum problema de conflito, aí eu tenho que pensar aqui sobre como é que eu quero resolver. Mas geralmente essas coisas, quando dão um erro, aí a gente também consegue fazer um debug e ele mostra também quais foram os logs da aplicação que deu erro, tá? Então, esse aqui foi até bom que ele deu erro, para a gente ver também um cenário com erro. E é isso, assim, no demais, eu corri, né? E aí eu terminei antes. Alguém tem alguma dúvida que ficou? Quer comentar algum ponto? Vocês... Temos uma dúvida do pessoal online. Não precisa virar a câmera, que isso. Tá. A dúvida é do Vitor Fonseca. Tá na tela também, se quiser ler. Ele pergunta a diferença entre jornada de usuário e história de usuário. Geralmente, a jornada de usuário, ela é algo que está dentro de uma história de usuário, né? Então, dentro da metodologia ágil, a gente tem ali a quebra de histórias, né? Aí, dentro das histórias que a gente escreve, a gente vai ter os critérios de aceite, e dentro de um requisito funcional, a gente pode colocar também dentro dessa mesma história a jornada de usuário, né? Então, a jornada de usuário pode ser tanto técnica, para o que a pessoa, o desenvolvedora, vai fazer, ou dentro da visão de cliente, né? Então, por exemplo, dentro do meu contexto, lá no meu time, né? A gente fazendo, por exemplo, uma pipeline de dados, a gente pode falar que quando a pessoa for fazer uma inserção de um dado, tipo, num data mesh, ela vai precisar passar por, sei lá, por um formulário, e aí é lá que ele vai os dados, e aí esses dados onde vão trafegar, e quais sistemas eu quero que ele passe. Então, e aí, dado um sistema X, ele vai precisar fazer uma validação dos dados que vão entrar dentro da minha base de dados. Isso acaba sendo uma jornada de usuário, só que numa visão técnica. Ah, eu quero pensar numa jornada de usuário do cliente. Ah, toda vez que eu faço uma abertura de conta lá no Itaú, eu quero que, então, a pessoa acesse lá o site, aí, dado que eu tenho o site, eu quero que a pessoa faça a inserção dos dados dela, de nome, CPF, telefone, e-mail, etc., né? E dado que ela faz o input desses dados, o gerente vai lá e tem que aprovar essa abertura de conta, e depois a pessoa tem a conta em mãos, por exemplo. Isso também acaba sendo uma jornada de usuário. Geralmente, a jornada de usuário, ela acaba sendo um desenho mais macro mesmo, de como é que o fluxo que você está desenhando ou que você está especificando, ela vai seguir. Isso tudo fica dentro de uma história de usuário. Eu fiquei com uma dúvida, que assim, quando a gente fala de ambientes de desenvolvimento tal, de time, a gente só usa o GitHub padrão, assim, né? Nunca pense em avançar tanto, aprofundar tanto. Mas quais as diferenças para um time pequeno, assim, tipo, como nós, universitários, fazendo um trabalho, por exemplo? Uhum. São 3, 4 pessoas. Mas qual vantagem a gente vai ganhar como um grupo pequeno, assim, de desenvolvimento? Geralmente para projetos menores, né, fazer a execução de teste unitário eu acho que é uma boa. Porque a configuração de workflow geralmente é um negócio que é bem simples, né? Então, ter alguns processos, algumas boas práticas é muito legal. Então, por exemplo, a execução de testes unitários, a cobertura de testes unitários, são coisas que a gente vê no âmbito acadêmico, mas quando vocês vão para o estágio, por exemplo, é um negócio que as pessoas podem te perguntar. Mas você faz projetos acadêmicos e quais são as boas práticas que você consegue fazer dentro dos seus projetos que você está desenvolvendo dentro da faculdade, sabe?
porque muitas vezes as pessoas não esperam que vocês tenham experiência com as tecnologias na hora de de prestar um estágio, por exemplo. Mas saber boas práticas acaba sendo muito bom e é um diferencial muito legal também para quando você for fazer um processo seletivo, ali ter boas práticas dentro do seu código, disponibilizar para um outro time. Por mais que eu esteja aqui do meu grupinho de 4 pessoas, mas se eu quiser depois, futuramente, disponibilizar esse meu projeto para mais pessoas, é legal que o próprio repositório ele possa se blindar de alterações que possam quebrar aquele projeto, né? Então, são coisas aqui que a gente pode pensar. Pergunta do online. Você comentou a respeito do tempo que pode levar para realizar todos os procedimentos no GitHub Actions. Então, às vezes, pode parecer algo que pode se tornar lento. Em meio disso, existem formas de reduzir isso e, se não tiver, não utilizar essa ferramenta pode se tornar uma opção? Geralmente, o tempo de execução da pipeline depende da própria ferramenta, tá? Que você quer integrar dentro da sua esteira. É muito mais sobre o tempo de integração e o tempo de execução da própria plataforma que você está integrando do que sobre o próprio GitHub Actions. O GitHub Actions em si, ele é bem rapidinho para fazer as coisas, só que, realmente, quando eu comentei que pode parecer lento, é porque, na verdade, fica lento mesmo. Dentro do meu time, a gente tem alguns microserviços que tem todas essas ferramentas que eu comentei, de Fortify, Veracode, de Sonar, e realmente, tipo, nas subidas para develop, a gente leva em torno de uns 15 a 20 minutos para fazer execução com integração com todas essas ferramentas. Então, é lento, mas ele acabou diminuindo bastante também o percentual de erros que a gente teve nos ambientes de desenvolvimento e homologação. Então, a gente tinha ali umas subidas que acabavam quebrando as aplicações e a gente ficava muito tempo ali para mapear de onde veio a subida que quebrou, onde que está quebrado, e a gente ali tem uma série de microserviços dentro de diversos serviços da AWS que a gente utiliza, né? Então, conseguir mapear, até conseguir debugar, é bem complicado, né? A gente tinha mapeado que a gente teve uma redução em torno de 12% dos erros de homologação, né, com essas subidas com ferramentas específicas. Então, quando a gente tem times maiores, acaba que esse tempo compensa, sabe? O tempo de não quebrar uma esteira que a gente precisa de alta disponibilidade. Boa tarde. Quando eu estou fazendo meu workflow, como que eu posso testar ele? Tipo, eu tenho que ficar... Porque assim, se altera e fala para ele subir, vamos supor, num push ele executa o pipeline. Como que eu posso fazer a alteração e saber, tipo, como que eu testo isso? Tem algumas extensões que a gente consegue instalar no Visual Studio, só que eu não lembro o nome certinho. Mas ele tem como testar local, sim. Mas quando você está fazendo está no processo de aprendizado, né? Eu acho que subir na esteira também e testando, eu acho que é uma parte super legal, assim. E é muito legal de ver executando mesmo, sabe? Então, eu acho que é algo que é legal de ver, assim. Aí, dado que você tem um template de workflow, é muito melhor você fazer um workflow, construir um workflow dentro de um repositório, assim, à parte, e depois ir replicando para outros, do que você precisar toda vez criar um workflow para determinadas aplicações, sabe? Então, quanto mais você puder reaproveitar, isso é muito bom. E isso é uma das opções que o GitHub Actions também possibilita, né? Então, dentro aqui, por exemplo, dos steps, a gente consegue apontar para um repositório específico o seu workflow. E é o que, por exemplo, geralmente a gente faz no nosso time. A gente tem um repositório que cuida só do workflow, e aí tudo que a gente precisa para as esteiras, a gente aponta para esse workflow que já está configurado nesse repositório, né? Então, toda vez que a gente tem uma alteração e precisa replicar, aí ele já está parametrizado para todas as aplicações. Então, a gente sempre sabe que está na versão mais atual dos workflows que a gente quer executar. Inclusive, ele já tem alguns workflows, tipo, pré-prontos que você também pode utilizar. Aí isso é muito legal, porque aí se você for aqui em Actions /, lá na documentação do GitHub, aí você vai ver uma série de templates que você pode reutilizar para os seus projetos. Entendi, obrigado. Mais alguma dúvida aqui no presencial?
no online tem alguma dúvida? Ok. Então, uma salva de palmas para Mayumi. Vai ter sorteio? Muito obrigado pela palestra, foi muito bacana e aprendi demais. Não conhecia essa parte de GitHub. É muito legal. Eu gosto bastante, assim, no geral. É algo que eu gosto e a gente utiliza no dia a dia, né? Então, é muito legal ver o quanto isso agrega de valor, assim. Então, eu que utilizo, assim, a ferramenta, eu consigo ver o quanto é prático e é acessível, né? Acessível e o quanto a gente consegue reutilizar também, consegue otimizar processos dentro dele. Então, é legal. Okay, obrigada, gente. A gente que agradece.